Olá, amigos do Jornal Taperá, bom dia. Segunda-feira, estamos aqui com Sandra Haddad, da Vigilância Epidemiológica da cidade de Salto, para falarmos sobre a questão da meningite. Esta doença que tem surgido alguns casos na cidade e deixado muitos pais preocupados com a segurança, com a saúde do teu filho. Sandra, por gentileza, explica pra gente o seguinte: há motivos para pânico, para preocupação do pai, da mãe, da população saltense quanto à questão da meningite? Nesse momento, não. Nós tivemos alguns casos de meningite, como a gente já noticiou, já divulgou, né? Foram 7 casos confirmados, meningite viral, do tipo viral, que dentre o escopo de meningites é a meningite menos grave, vamos dizer assim. E de segunda-feira para cá não tivemos mais nenhum caso, nenhuma suspeita, vamos dizer assim, de meningite. Então, nesse momento, a situação é bem tranquila e não é muito diferente de outros anos, né? Porque nós estamos acostumados, vamos dizer assim, a acompanhar casos suspeitos, notificados de meningite todos os anos. Você fez uma palestra para professores, funcionários da educação, falando sobre a questão da doença. Eu estive lá, você mostrou um gráfico sobre a evolução da doença nos últimos anos. A média de casos em Salto em 2019 está até abaixo dos anos anteriores? Como nós estamos ainda no 3º mês, né, iniciando agora o 4º mês, é um pouco precoce para a gente afirmar que o comportamento dessa doença vai ser igual, maior ou menor de anos anteriores. Mas não está muito diferente de anos anteriores, até o momento. Qual é a dica de prevenção que você dá para o pai, para a mãe, para a população de forma em geral, para evitar essa situação, para evitar a propagação dessa doença? O que a gente sempre orienta vale para todas as doenças de transmissão respiratória, né? Não só a meningite, quanto qualquer outra doença de transmissão respiratória, como a gripe, por exemplo, que estamos iniciando agora a sazonalidade da gripe. Então, ambientes ventilados, evitar aglomeração de pessoas em locais fechados, né? Não compartilhamento de objetos. Então, a gente observa que criança, principalmente, é muito dada a compartilhar brinquedos, alimentos, né? Passa de boca em boca, divide com o coleguinha. Até mesmo os adultos fazem isso, né? Dão uma mordida no alimento do outro. Então, nós não devemos compartilhar alimentos, nem compartilhar objetos de uso pessoal, porque a transmissão se dá por gotículas e secreções da nasofaringe. Então, quando nós temos, por exemplo, uma meningite ou uma influenza, qualquer doença de transmissão respiratória, normalmente os patógenos, né, bactérias ou vírus, eles estão alojados nas secreções do nariz, da garganta. Nós chamamos de secreções de nasofaringe. Então, se você compartilha objetos, se você espirra ou tosse sem proteger, né, o nariz e a boca, você pode transmitir para o outro, né, para outra pessoa que está ao lado. Então, vale para a meningite quanto para qualquer doença de transmissão respiratória. E a questão também de nos meios de transporte, no caso de vans escolares, ônibus escolares, né, também a ventilação, não deixar portas janelas fechadas, tem que sempre ter uma ventilação para renovação do ar, vale para salas de aula também, para locais onde tem muita gente circulando. A desinfecção de superfícies, como a gente tem orientado, com álcool a 70% ou com hipoclorito, é muito importante por causa da transmissão das secreções da nasofaringe. E também lavar as mãos? Fundamental, lavar as mãos para tudo, né? Inclusive para doenças de transmissão respiratória. Quanto à questão da vacina, a rede pública de Salto, ela tem vacina suficiente para atender à demanda da meningite? E qual é o procedimento básico que o cidadão deve fazer com a sua criança ou com o seu idoso, que são pessoas de maiores riscos?
Isso. É importante a pessoa leiga, vamos dizer assim, né? Entender que existem vários tipos de meningite, né? E as vacinas que nós temos no calendário disponíveis são basicamente para as meningites bacterianas, que não são esses casos que ocorreram. Esses 7 casos que ocorreram em Salto foram todos meningites causadas por vírus, né? E não existe diretamente vacinas, né, que previnam contra meningite por vírus. As crianças recebem algumas vacinas para prevenir algumas doenças virais, do tipo sarampo, cachumba e rubéola, que se a criança adoece e evolui para formas mais graves, poderia, né, ser uma meningite. Poderia ter uma forma mais grave que poderia cometer meningite na criança. Então, ela tomando essa vacina, ela acaba sendo protegida de uma forma indireta de uma meningite viral, causada pelo vírus, por exemplo, da cachumba, da rubéola ou do sarampo. Porém, não existe disponível uma vacina para meningite viral. Somente para a meningite viral. O que nós temos na rede são vacinas voltadas e preparadas para combater meningites bacterianas. Tá. Nós divulgamos numa das edições do Jornal Taperá que estaria sendo vendida na rede particular de clínicas vacina para meningite viral. Corrigindo então essa informação, não existe vacina para meningite causada por vírus, apenas por bactérias. E a pessoa que quer imunizar a sua criança ou o seu idoso ou ela própria contra a meningite bacteriana, ela deve fazer que procedimento na rede básica? As vacinas, elas seguem o calendário proposto pelo Ministério da Saúde. Então, para crianças menores de 5 anos, nós temos várias vacinas, né, que estão disponíveis, como eu citava há pouco e citei na palestra também. A pentavalente é uma vacina importante, a meningo C é uma outra vacina, a pneumocócica 10, a BCG, são vacinas que protegem contra meningites bacterianas. Além, acima de 5 anos, nós vamos encontrar a vacina meningo C proposta pelo Ministério da Saúde para adolescentes de 11 a menores de 15 anos. Isso se explica porque quando a vacina contra a meningite C entrou no calendário nacional, ela entrou basicamente em 2012. As crianças que nasceram antes disso ficaram sem a vacina, né? Que seriam esses adolescentes agora de 11 a menores de 15. Então, o governo propôs uma dose para esses adolescentes. Para adultos e outras faixas etárias, então a vacina está disponível nas clínicas privadas. Na rede pública, então, somente deve procurar a rede pública, o pai ou a mãe de uma criança recém-nascido, que deve manter o calendário de vacina atualizado. É responsabilidade do pai e da mãe fazer isso. E também esses adolescentes. Então, novamente voltando na pergunta, em que momento a família deve procurar a rede básica na questão da meningite? A primeira dose de meningite C, ela é aplicada aos 3 meses de idade. Mas antes disso, aos 2 meses, a criança recebe a pentavalente, que protege contra a meningite por hemófilos B. Ao nascer, tomando a BCG já na maternidade, a criança também fica protegida contra meningites, formas de meningite causada pelo bacilo da tuberculose. Então, como você disse, né? A criança nasceu, já toma as primeiras vacinas, depois ela volta, ela inicia todo o calendário dela no posto de saúde aos 2 meses de idade. E ali ela segue um calendário que vai ser completado antes dos 5 anos de vida. Quais são os sintomas básicos que servem de alerta no caso da meningite de uma forma geral, seja bacteriana ou seja viral? E quando que eu, pai, eu, mãe, devo me preocupar e procurar a saúde e dizer, olha, talvez seja meningite? Basicamente, assim, em linhas gerais, né? Dor de cabeça, febre, mal-estar geral, são sintomas clássicos. O que acontece? Na criança muito pequena, abaixo de 1 aninho, por exemplo, que não fala ainda,
pode ser percebido pela irritabilidade da criança, pelo choro contínuo, né? Pela presença de febre e também pela fontanela, que é a moleira, né? Mais conhecido como moleira, que pode estar alta. Sinal que pode estar havendo uma infecção aí nas meninges, né? Característica de meningite, própria explicação de meningite. Então, na criança pequena que não fala, seria isso, né? O choro, a irritabilidade, febre e a fontanela abaulada, que nós chamamos. Na criança maior, no adolescente, no adulto, normalmente febre, mal-estar geral, dor de cabeça e rigidez de nuca. Então, a dificuldade que a pessoa tem de alguns movimentos simples, como, por exemplo, a movimentação do pescoço. O pescoço fica duro e chamamos isso de rigidez de nuca, é um dos sinais. De uma forma geral, o cidadão pode se informar sobre a meningite, sobre qualquer outra doença na internet. Mas o saltense que querer mais informações da rede pública, qual o telefone que ele pode ligar ou como que ele deve proceder para ser informado sobre a questão da meningite e de qualquer outra doença? Nós estamos aqui na Vigilância Epidemiológica das 7 da manhã às 5 da tarde, 4602-2422 é o nosso telefone, e tem a Secretaria da Saúde, que pode dar informação, qualquer unidade básica de saúde também está apta para dar informação, e a gente pede justamente isso, né? Que a pessoa busque fontes seguras de informação. Isso é o que a gente realmente se preocupa, né? Que a pessoa mal informada, ela pode propagar, multiplicar uma informação equivocada, causando pânico desnecessário ou outros problemas que podem advir de uma informação errada. Maravilha. Pessoal, a gente agradece a Sandra Haddad, a toda a equipe da Vigilância Epidemiológica, da assessoria de imprensa da Prefeitura que nos ajudou nesse contato. Deixa o seu like aí no vídeo do Jornal Taperá, curte a página do Jornal Taperá e a todos vamos nos cuidar. O inverno está chegando, fica aí as dicas da Sandra e que Deus nos ajude. Um abraço.